Veio aí a resenha de A Contagem dos Sonhos, da Chimamanda Ngozi Adichie, o último livro dela, o mais recente. Essa daqui é uma edição da Tag Livros, vou deixar o meu cupom aqui na descrição do vídeo para quem quiser assinar. E, gente, livraço, quero já deixar avisado que esse é um vídeo que vai ter muitos spoilers, então não me cancelem, pois estou avisando de antemão. E vinheta! Gente, eu fiz várias anotações para conversar com vocês sobre esse livro e queria começar falando que esse foi o meu primeiro contato com a autora, assim. A minha irmã já tinha me recomendado Americana, ela gostou muito, disse que eu ia gostar também. Então, eu já tinha expectativas altas, assim, com essa autora. Aproveitei que recebi esse livro pela Tag e falei, cara, agora é o momento de entrar em contato com essa famosa escritora nigeriana. E, bom, em A Contagem dos Sonhos, a gente vai conhecer a história de quatro mulheres de classes diferentes, que têm sonhos diferentes, mas que são interconectados de certa forma, né? Porque elas compartilham os seus traumas, compartilham suas ambições, seus desejos, seus desafios, e compartilham esse ser mulher que liga todas essas histórias de uma forma, assim, que me deixa até emocionada, assim, falando, sabe? Eu quero começar falando um pouco sobre a primeira história, sobre o nosso primeiro contato com o livro, onde a gente vai conhecer a história da Chia. A gente vai conhecer essa mulher que é super sonhadora, que tem diferentes gostos e diferentes ambições, e diferentes gostos que não são familiares para os seus parentes, assim. Por que ela gosta tanto de viajar? Por que ela gosta de escrever sobre viagens? Isso não é algo que é esperado de uma mulher como ela, vinda de onde veio. E ela é muito rica em um país pobre, e isso acaba virando um certo motivo de chacota nos meios que ela circula. E é aí que a gente entra no tema principal desse primeiro trecho, assim, né, do livro, dessa primeira parte do livro, que é a história da Chia, que é a história dela e dos seus relacionamentos extremamente conturbados e como que ela transita nesses relacionamentos. O primeiro relacionamento que ela tem é com o Darnell, que é esse cara, assim, acadêmico, que talvez a gente classificasse como esquerdomacho. Ele é super alheio aos desejos da Chia, ele é individualista, os amigos dele também são super snobs e ficam esfregando os jargões acadêmicos na cara da Chia, de certa forma, né? Meio que essa tentativa da academia de se considerar superior a todos os outros lugares onde conversas e discussões podem acontecer e passar essa sensação de falsa superioridade, né? Ele, o Darnell e os amigos têm muito desse nariz em pé. E a Chia tenta navegar nesse meio, assim, e ela acaba se autodestruindo, acaba aceitando migalhas, ela acaba escondendo a mágoa dela no riso, e ela reconhece isso em diversos pontos do livro, e ela banca coisas pra ele, enfim, ela se humilha bastante nesse primeiro relacionamento. E foi uma história muito forte de ler, assim, me colocou em contato com alguns desconfortos, eu acho. Eu sou da academia também, eu vim da academia, fui formada numa universidade pública e em uma particular, então eu sei bem como essa linguagem acadêmica pode ser usada de uma forma violenta e acabar excluindo as pessoas dos espaços e me vi em algumas cenas problemáticas, assim, dos amigos do Darnell só querendo discutir assuntos profundos e complexos com jargões corretos, teoricamente, e deixando a Chia meio que tipo assim, gente, eu não sei muito bem esses assuntos, eu sou completamente fora dessa bolha de vocês. Então, acho que foi interessante para me chamar a atenção a um comportamento que eu sinto que já tive. Hoje em dia, espero não ter e vou ficar sempre mais atenta para não ter de novo, né? Para não repetir esse comportamento que eu acho problemático, que é de excluir as pessoas de espaços de discussão por usar termos técnicos ou as palavras certas ou
só discutir temas complexos de formas complexas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que esse primeiro relacionamento dela com certeza ensinou pra personagem muitas coisas, eu acredito. Ensinou ela talvez a se valorizar mais e a não tentar performar, né, uma mulher que ela não é, só pra poder se encaixar naqueles espaços. Mas eu acho que essa primeira história me ensinou muito disso, assim, da importância que é nos sentirmos bem e incluídos, não só com as pessoas com quem nos relacionamos, mas com as pessoas com quem a gente se relaciona em amizades também, né? E, bom, esse foi o primeiro relacionamento da Xia, nosso primeiro contato com o seu primeiro romance. Desde o comecinho do livro, a gente vai entrar em contato com um pensamento da Xia, que é o seguinte: ela quer alguém que a conheça de verdade. A visão dela de amor é essa, e ela segue nessa busca incessante por esse amor romântico, e a gente vai percebendo ao longo do livro que as amigas dela, essa rede de apoio que ela construiu, já são pessoas que conhecem ela de verdade. Tanto é que a amiga dela, Omelogor, nem sei se estou pronunciando certo, mas é ela quem vai dar a ideia para Xia de produzir literatura de viagem, que acaba sendo a grande paixão da vida dela. São as amigas dela que apoiam, que tem essas trocas. Então, assim, eu achei interessante essa busca por alguém que a conheça de verdade. Acho que ela já tinha algumas dessas pessoas através das amizades, mas também fiquei refletindo se não seria talvez essa noção de amor que a Bell Hooks traz um pouco mais naquele livro dela, Tudo sobre o Amor, onde ela vai trazer a ideia de que o amar vem através desses gestos, né? De que o amor é ação. E traz várias dimensões de como esse amor pode se dar, até através do seu autocuidado. Então, penso que ela pode ter tentado trazer essa outra dimensão, valorizando mesmo a noção de amor romântico, que às vezes é muito deixada de lado só por se tratarem de pessoas negras, né? No caso, africanas. Mas quero falar com vocês sobre o segundo relacionamento que a Xia traz na história. O segundo bofe da história é o Xuca, e também não sei se pronunciei certo, mas ele é aquele bofinho padrão, assim, mediano, gostos comuns. Pra onde você quer viajar? Eu quero viajar pra Dubai, porque Dubai é chique. Ele meio que respondia coisas que ela, Xia, no meio em que vivia, já ouvia de todo mundo. O que deixava ela extremamente desconfortável e não realizada, porque ela não queria esse padrão, esse comum. Ela queria justamente o extraordinário, uma pessoa que se sentisse tão inquieta e ambiciosa e com essa sede de mundo quanto ela. Então, quando ela se depara com o Xuca e esse sentimento dele de assim, mulher, eu só quero apenas te honrar, quero que você seja minha mulher, quero que a gente viva uma vida tradicional e dentro da caixinha, ela já bota um pé atrás, assim, e sinto que no livro a ideia da autora foi trazer essa intuição que vem no fundo da cabeça dela e fala, não, peraí, eu não quero esse casamento agora, porque acho que as nossas vidas vão ser incompatíveis, porque ela era muito espírito livre e o Xuca muito pé no chão. Eu acho e ela faz essa reflexão ao longo do livro, que o Xuca era um bom relacionamento, assim, pra ela construir. Eu acho que faltou um pouco mais de diálogo da parte dela, assim. Eu acho que o Xuca tinha esse ponto que os outros relacionamentos que ela trouxe nas histórias não tinham, que é que ele encorajava ela, ele escutava ela e ele respeitava ela, valorizava mesmo as coisas que ela fazia. Só que ele tinha essa outra noção do que é amor, eu acho, né? Ele queria que ela fosse um pouco mais conservadora, digamos assim. Acho que talvez existisse um meio termo. A autora não desenvolve isso, fica em aberto. Não parece que eles chegam a voltar, assim. Ela acaba refletindo muito sobre isso durante a pandemia. É um livro também que tem esse recorte pandêmico muito forte, né? As personagens acabam
fazendo essas relembranças, assim, né, do que viveram ao longo da vida naquele período de isolamento da pandemia mesmo. A Xia também vai trazer uma outra discussão muito interessante nessa primeira parte da história, que é uma discussão sobre a força dos passaportes. Ou seja, dependendo do lugar de onde você nasce, é muito mais fácil para você ser um ser global e ser uma pessoa cosmopolita e ser essa pessoa que viaja e entra em contato com diversas culturas, porque você não vai ter as mesmas barreiras de uma pessoa que nasce em um país subdesenvolvido e que politicamente não é reconhecido como um país forte. E o seu passaporte, consequentemente, vai ter uma outra cor, e essa cor vai tornar o seu processo de viajar e se deslocar muito mais burocrático. E eu achei muito interessante essa discussão, porque é uma coisa que eu não penso muito, assim. Eu sei que o nosso passaporte não é um dos mais fortes do mundo, mas ainda assim é um passaporte que permite que a gente viaje sem muita cerimônia, sabe? Mas da forma com que ela coloca, para países africanos, no caso da Nigéria, eu vou até colocar aqui em qual posição que a Nigéria tá nesse ranking de força dos passaportes pra gente ver. Mas como essa posição influencia nesse seu ir e vir, né? Isso é muito interessante. Então é isso, dá pra perceber que a Xia é uma mulher muito forte e que é difícil visualizar ela em um lugar onde ela se diminua pra caber num relacionamento. Mas é exatamente isso que ela faz no relacionamento com o Shuka, meio que tentando se adequar às vontades e os desejos conservadores dele. E então eles acabam terminando esse relacionamento em um momento bem dramático. Ele pede ela em casamento e ela não aceita. Logo depois ela narra, né, nessas lembranças pandêmicas que ela vai tendo, né, ao longo do isolamento, que ela conheceu um inglês e que parecia um cara ótimo, muito bacana, só que aí ela descobre que ele era casado e ele não tinha contado isso pra ela, e aí eles terminam o relacionamento também. Em alguns momentos do livro ela sente um pouco dessa inveja do luxo dos homens de poder só sair se movendo livremente, livre de amarras, enquanto as mulheres estão sempre nessa, presas ao relógio biológico e tentando logo se formar como família e dessa ansiedade, assim, né, das mulheres. Eu achei, assim, direto ao ponto, essa inveja do luxo dos homens, assim, de poder escolher o próprio tempo das coisas. Eu acho que é um livro que vai falar muito sobre isso. Logo depois a gente vai conhecer a história da Zikora, e essa é uma história que me tocou muito, porque essa personagem, ela sempre imaginou o futuro dela de uma forma muito linear, assim. Passar no vestibular, aí depois advogar, e aí depois namorar, casar, ter filho, e aí, sabe, viajar pra tal lugar, ter a casa, tudo seguindo um script, e a vida dela acaba que não acontece exatamente dessa forma, assim. E você percebe que é uma personagem que é muito esforçada e que ela teve muitas renúncias para conseguir chegar onde ela chegou. Ela é uma mulher que teve um burnout estudando para passar no vestibular, chegou a tomar vários medicamentos para virar à noite estudando. E dá para ver que ela é uma mulher que sofreu muita pressão para ser bem-sucedida. E nessa jornada de ser bem-sucedida, ela acabou não conseguindo se estabilizar em nenhum relacionamento. E aí já entra toda essa discussão, né, de que mulheres no poder são muito mais assustadoras para homens fracos que não sabem lidar com isso. E a gente percebe que ela ainda tem esse desejo de ser mãe e que ela precisa de um parceiro para isso. Mas ela acaba conhecendo vários ladrões de tempo que acabam não topando essa aventura familiar com ela. E ela conhece em um determinado momento o Kwame. Também não sei se eu pronunciei certo. Eu sei que a história deles é bem conturbada, assim. Eles até tinham um bom relacionamento, parecia tudo perfeito. E acredito que, por uma falta de comunicação mais clara dela e por um mau caratismo dele, obviamente, as coisas não deram certo. Porque em um determinado ponto ela falou que ia parar de usar o anticoncepcional, ele aceitou, ela acabou engravidando e ele falou, calma aí, como assim? Você parou de usar o anticoncepcional? A gente não tinha combinado isso, sendo que ela tinha combinado, só que não tinha sido tão clara com ele. Mas o que ele faz? Não faz uma coisa adulta, ele simplesmente desaparece.
E nessa história, o Kidera, ou Shidera, não sei como se pronuncia, acaba nascendo e é criado sem pai. E justamente uma das pessoas das quais a Zikora não contava tanto, que é a mãe da Zikora acaba sendo essa protagonista da história, assim, ao apoiar ela a criar esse bebê. Então, é uma história muito bonita com esse final de que as mães estão sempre presentes, né, pelas suas filhas, principalmente essa relação de mãe e filha é um elo muito forte e inquebrantável, sabe? Foi uma história que me emocionou muito. E agora contando um pouco sobre a história da Cadiato, a Cade. Gente, a história da Cade tem muitas dimensões, assim. A autora vai falar sobre mutilação de genitália feminina, vai falar sobre migração, aborto, vai falar sobre, assim, tumores no útero, ou seja, saúde feminina. É uma história que tem muitas camadas. Eu acredito que dava até para ser um livro à parte e é baseada em fatos reais. É uma história que é baseada em um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma faxineira estava em um hotel quando foi estuprada por um funcionário do Fundo Monetário Internacional, se não me engano. E essa notícia saiu em todas as mídias e é com base nessa história verídica que a autora tentou dar uma outra voz para essa personagem que foi tão para essa mulher mesmo, né, que foi tão assediada pela imprensa e foi tão mal falada pela imprensa. A gente conhece a Cade enquanto ela tá nessa comunidade no interior da África, tem a irmã dela, a Binta, e as duas estão ali naquele começo da adolescência, se perguntando se vão sofrer a mutilação genitália, e levam isso até com tranquilidade, assim, de certa forma. Me impressionou. Em determinado ponto do livro, elas questionam por que que isso é considerado problemático pelos Estados Unidos, sendo que essa é a nossa cultura. Achei interessante esse debate, mas acho que entra dentro, a autora conseguiu colocar dentro desse debate também a questão da saúde feminina ao mencionar que a Binta, irmã da Cade, acaba morrendo por conta de um tumor no útero, que a gente não sabe de onde veio, se tem alguma correlação com a mutilação genitália, mas ao longo de todo o livro esse tema de saúde da mulher é muito presente, assim. Até na primeira história, eu nem mencionei, mas a Shia, ela é diagnosticada com transtorno disfórico pré-menstrual, que é um diagnóstico muito difícil de ser dado e que é muito invisibilizado, assim, altera completamente os hormônios da mulher, a TPM é realmente muito mais sofrida do que de uma mulher mediana, assim, que não tem esse transtorno. Eu tenho endometriose, então eu sei como é uma dor, assim, daquelas de passar mal mesmo. E eu acredito que todas essas histórias tragam muito também essa questão de saúde da mulher como um eixo, assim, da qualidade de vida delas. Um ponto muito interessante da história da Cade é que ela acaba se casando com um cara chamado Saidu e ele simplesmente bebia. Pra Cadiato, pra Cade, né, vamos chamá-la assim, isso foi como jogar uma maldição na família. E eu achei muito interessante essa dimensão do álcool como algo amaldiçoado e algo que deve ser evitado. Ela acaba tendo um aborto espontâneo, fruto dessa relação, o que ela atribui a essa maldição. E a sua segunda gestação, ela mantém em segredo por um tempo com medo da maldição atingir esse bebê e ela perder de novo. Só que nesse inteirinho ela descobre que o marido dela morreu e ela acaba virando mãe solo. Nesse período que ela se torna mãe solo, a criancinha cresce, um amor do passado dela, o Amadou, volta dos Estados Unidos e fala: eu quero que você vá para os Estados Unidos comigo, quero que você até minta, se for preciso, na sua entrevista de migração, né, para que você consiga adentrar nos Estados Unidos. Se for preciso, minta que você foi estuprada. Só que ela já tinha, de fato, sido estuprada nesse período que ela estava morando lá e acabou que ela não precisou usar dessa mentira para poder entrar nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, o que era para ser um sonho americano acaba virando um pesadelo, porque o Saidu acaba
O Amadou, na verdade, gente, são muitos nomes. O Amadou acaba sendo preso por tráfico de drogas e ela acaba tendo que ir arranjar trabalhos. Ela acaba conseguindo arranjar um trabalho num hotel, onde ela conhece até a Cade. Só que nesse trabalho, nesse hotel, entra aquela história que eu falei pra vocês, que ela acaba sendo estuprada por um dos hóspedes. E foi um estupro oral, né? Ela foi forçada a ter uma relação oral com ele. E acaba perdendo na justiça. Porque, enfim, a justiça nos Estados Unidos, se a nossa já é difícil, imagina a deles. A última história que a gente conhece de personagem inovadora, assim, é a da Alma Logor. E adorei essa história, queria deixar registrado aqui. A gente conhece essa mulher extremamente ambiciosa, que está trabalhando em um banco e ela quer ascender dentro desse banco. E ela faz de tudo para crescer de cargo lá dentro. Mesmo ela sabendo que aconteciam coisas meio suspeitas ali dentro, como corrupção, desvio de dinheiro mesmo. E ela aceita tudo isso, ela inclusive ajuda com que isso aconteça, porque ela quer crescer dentro da empresa a qualquer custo. Então, achei muito interessante conhecer uma personagem, uma mulher que tem esse nível de ambição que chega a ser realmente tóxico, né? Mas ela cresce lá dentro, ela começa a ter esses pensamentos de questionamento de o que eu tô fazendo aqui, e ela resolve usar da posição dela para criar um fundo chamado Fundo Robin Hood, onde ela vai promover o fortalecimento de empresárias, mulheres que tenham seus pequenos negócios, e onde ela vai direcionar dinheiro diretamente para a conta dessas mulheres. Assim, ela vai fortalecer esses pequenos negócios que ela escolher, e ela vai depositar esse dinheiro lá. Ela vai, sim, desviar dinheiro, mas ela acredita que seja por uma boa causa, e achei até justo nesse cenário que ela desenhou. Mas, claro que isso vem com seus contras, né? Ela acaba sendo essa mulher um pouco mais fria, um pouco mais distante, acaba sendo muito racional, acaba sendo aquela amiga que sempre tem uma resposta muito afiada, mas que tenta compensar todos os seus erros, assim, através dessa ação mais financeira, né? Eu achei interessante a Chimamanda ter trazido uma personagem que busca reparar um erro através do investimento financeiro em pequenos negócios, porque em diversos momentos do livro, a autora traz que a noção de justiça e de reparação dos Estados Unidos é apenas monetária, e que no caso, né, da Cade, que a gente viu tudo que ela sofreu, todos os abusos que ela sofreu, que essa reparação financeira não era suficiente. Pelo contrário, todo esse processo da justiça estava mais adoecendo ela do que ajudando. Então, achei interessante ter esse contraponto, assim, tipo, tá, ajudei financeiramente aqui, mas isso é justiça social, então agora eu tenho que ajudar ou não ela a vencer esse processo, porque ela tá adoecendo. Enfim, muitas camadas. Eu gostei muito desse detalhe. O que eu mais quero falar com vocês é sobre a viagem que eu tive com relação ao título desse livro. A princípio eu tive muita dificuldade de interpretar, porque eu fiquei pensando, contar sonhos. Elas estão narrando sonhos, então é a contagem dos sonhos. Mas que tipo de sonhos elas estão narrando? As próprias vidas? Não parece tão sonho, porque tá cheio de BO, tá cheio de problema, como é que isso pode ser uma vida sonhada? Mas depois eu tive, assim, a seguinte reflexão. Tudo faz mais sentido quando a gente traduz pro idioma original, né? Em inglês, esse livro se chama Dream Count. Em inglês, essa pode ser uma brincadeira com a expressão body count. Em inglês, essa expressão body count significa contagem de corpos, da mesma forma que em português. E isso é usado para contar corpos depois de uma guerra. Tipo assim, nossa, qual é o body count dessa guerra? Qual que é a contagem de corpos dessa guerra? Tipo, morreu muita gente? Mas também tem um cunho, culturalmente, essa expressão também tem um cunho sexual, onde as pessoas falam, what was your body count? Qual foi a sua contagem de corpos desse rolê, dessa festa? Quantas pessoas você pegou? Tipo assim, quantas pessoas você abateu nessa festa, né? Quantas pessoas você pegou? E aí, fica a seguinte reflexão.
Dream Count é a contagem dos sonhos, mas os sonhos que acabaram morrendo ou que elas tentaram não deixar morrer ao longo de todas essas histórias, assim, né? Então eu acho que a autora brinca muito com essas palavras, assim, para construir esse título. Pode ser tanto nesse sentido de a contagem dos sonhos, como a contagem dos corpos, então os sonhos que morreram, ou esse dream count dos sonhos que elas estão contando, desses amores que elas deixaram de viver, ou das ambições que elas deixaram de viver, ou das ambições que elas viveram e as ambições morreram. Mas acho que especificamente no caso da Shia, que inclusive é quem vai trazer esse título do livro pela primeira vez dentro da história, esse dream count, essa contagem dos sonhos, é a contagem dos sonhos que ela viveu nos seus relacionamentos, né? Ela faz esse balanço assim, tipo, como era Shuka, né? Como era Darnell, como era cada um deles, como era o inglês, o que eu deixei de viver, o que eu vivi com cada um deles, como foi a minha contagem de corpos, né? Como foi a minha body count. E eu acredito que na pandemia a gente tenha feito um pouco disso com relação à nossa vida. Foi o primeiro livro que eu li que traz a pandemia de uma forma tão presente. Eu fiquei até um pouco assustada de ver o quão presente ainda é no meu sentimento tudo que a gente viveu naquele período de isolamento. E eu gostei muito, assim, dessa brincadeira do título, da força também, porque foi um período que a gente ouviu muito sobre contagem de corpos, contagem de mortes. Então, acho que também deve ter ficado um pouco na cabeça dela esse count, essa contagem, para poder brincar com um título como esse. E adorei conhecer essas histórias, acho que aprendi muito com elas. Com certeza não falei tudo que eu queria, também não sei se falei da melhor forma, mas enfim, vou produzindo e descobrindo como é a melhor forma de comunicar com vocês. Se tem uma frase que ficou comigo, assim, desse livro, é a seguinte: os mistérios da vida são íntimos e imensos. E acredito que essa seja uma mensagem muito bonita para levar do livro, conhecendo a história de cada uma dessas mulheres, conhecendo os desafios de cada uma delas, desafios com os quais eu me identifiquei muito também. E é isso. Acho que temos muito mais em comum do que a gente pensa, mesmo separadas por continentes e culturas e universos e sonhos e desejos. Acaba que existem certas coisas que vão nos tornando mulher por bem ou por mal, né? Bom, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, deixar um comentário, me dizer como é que eu posso melhorar. Estou aberta a sugestões. Esse foi o meu primeiro vídeo mais de resenha e um pouco de contação de história também, para ir rememorando o livro com vocês, porque é um livro gigantesco, afinal de contas. Queria agradecer a Tag. Deixar aqui meu cupom Gabriele100 para quem quiser assinar o plano anual, tem desconto de R$100 para quem assina o plano anual e você me apoia na produção de conteúdo também. E é isso, se quiserem deixar também uma sugestão de leitura, está super aberto esse espaço de vocês. Um beijo e até a próxima!